Olá pessoal, vamos a mais uma aula de inglês. Esta é a 12ª aula, a aula de número 12, e vamos continuar vendo os verbos em inglês no passado. Eu coloquei aqui uma lista de alguns verbos em inglês, são os verbos regulares. Geralmente o pessoal por aí, os professores, dão a lista só dos verbos irregulares, que são aqueles que você tem que decorar realmente porque você não sabe como que é o passado dele. Os verbos regulares, você sabe que o passado deles é só acrescentar D, ED ou IED, ok? Eu coloquei aqui uma lista deles só para a gente ver e relembrar, né, e memorizar por que vai acrescentar D, ED ou IED, ok? Então vamos lá, o verbo agree. Qual que é a regra dele? Ele é um verbo que já termina com E. Então, eu vou acrescentar somente D ao passado e ao particípio passado. Lembrando que todos os verbos, o passado simples e o particípio passado deles, são iguais. Ok? O verbo answer, ele termina com uma consoante. Quando termina com uma consoante, eu acrescento ED. Ok? Answered. Na hora de pronunciar, eu pronuncio só o D. Tá? O verbo apologize, ele termina com E. Quando o verbo termina com E, eu acrescento apenas um D, que é apologize, aqui apologized, tá? Pronuncio um Dzinho no final. O verbo ask termina com uma consoante, então eu vou acrescentar ED, asked. O verbo awaken termina com uma consoante, então vou acrescentar ED, awakened, awakened. O verbo breathe, ele já termina com E. Quando o verbo termina com E, eu acrescento apenas um D. Aqui é breathe, que é breathed, tá? Pronuncio um Dzinho no final. Brush termina com uma consoante, então vou acrescentar ED, ok? Brushed. O verbo call termina com uma consoante, então acrescento ED. Call, called. Percebam que todos eles que eu acrescento ED, eu não pronuncio o D, ou eu não pronuncio o E, tá? Vou pronunciar somente o D. Então, call, called. Brush, brushed. Próximo, care, já termina com E. Quando ele já termina com E, eu acrescento somente D. Care, cared. Change, termina com E. Então eu vou acrescentar somente um D. Changed. Clean, termina com uma consoante. Então eu vou acrescentar ED. Cleaned. Clear, termina com consoante. Vou acrescentar ED. Cleared. Close, já termina com E. Então eu vou acrescentar somente um D. Closed. Cook, termina com consoante. Então vou acrescentar ED. Cooked. Cross, termina com uma consoante. Vou acrescentar ED. Crossed. Cry, termina com Y, mas antes desse Y tem uma consoante. Então eu vou tirar o Y e acrescentar IED, tá? Que é cry, cried. Na pronúncia só entra o D. Dance, termina com E, então eu vou acrescentar somente um D. Danced. Deliver, termina com uma consoante. Então vou acrescentar ED. Delivered. Describe, termina com um E. Então vou acrescentar somente um D. Described. Desire, termina com E. Então vou acrescentar somente um D. Desired. Die, já termina com E. Então vou acrescentar somente um D. Died. Disagree, termina com E. Vou acrescentar somente um D.
disagree, disagreed, disagreed. Disappear termina com consoante. Vou então acrescentar ed. Disappear, disappeared, disappeared. Dislike termina com e. Então vou acrescentar somente o d. Dislike, disliked, disliked. And termina com consoante. Vou acrescentar ed. And, ended, ended. Enjoy termina com y, mas antes do y tem uma vogal. Então eu vou simplesmente acrescentar ed. Então, enjoy, enjoyed, enjoyed. Establish termina com consoante. Então vou acrescentar ed. Establish, established, established. Exchange termina com e. Então eu vou acrescentar somente d. Exchange, exchanged, exchanged. Fail termina com consoante. Vou acrescentar ed. Fail, failed, failed. Detalhe, eu não leio o e, tá? Fear termina com consoante. Então eu vou acrescentar ed. Fear, feared, feared. Guess termina com consoante. Então vou acrescentar ed. Guess, guessed, guessed. Hate termina com letra E. Então vou acrescentar somente o D. Hate, hated, hated. Help termina com consoante. Então vou acrescentar ed. Help, helped, helped. Invite termina com E. Então vou acrescentar somente o D. Invite, invited, invited. Join termina com consoante. Então vou acrescentar ed. Join, joined, joined. Kill termina com consoante. Então vou acrescentar ed. Kill, killed, killed. Observe que todo verbo que termina com L, que eu acrescento ed, eu não leio o e, sempre vou ler só o d. Learn termina com consoante. Então eu vou acrescentar ed. Learn, learned, learned. Lie termina com e. Então eu vou acrescentar somente o d. Lie, lied, lied. Like termina com e. Então eu vou acrescentar somente o d. Like, liked, liked. Listen termina com consoante. Então vou acrescentar ed. Listen, listened, listened. Relembrando, estamos vendo uma lista com verbos regulares, somente verbos regulares. O que são verbos regulares? O passado simples e o particípio passado são iguais e você acrescenta apenas d, ed ou ied, dependendo da terminação. Live termina com e. Então eu vou acrescentar somente d. Live, lived, lived. Look termina com consoante. Então vou acrescentar ed. Look, looked, looked. Love termina com e. Então vou acrescentar somente d. Love, loved, loved. Miss termina com consoante. Então eu vou acrescentar ed. Miss, missed, missed. Move termina com e. Então eu vou acrescentar somente d. Move, moved, moved. Study termina com y, mas antes do y tem uma consoante. Então eu vou tirar o y e acrescentar ied. Então, study, studied, studied. Travel termina com l. Então eu vou acrescentar um l, seja, termina com a consoante. Então eu vou acrescentar ed, porque termina com consoante. Como ele termina com L, eu acrescento ed, mas não leio o e. Então, travel, traveled, traveled. Visit termina com consoante. Então, eu vou acrescentar ed. Visit, visited, visited. Walk termina com consoante. Então, eu vou acrescentar ed. Walk, walked, walked. Want termina com consoante. Então,
eu vou acrescentar ed. Want, wanted, wanted. Work também termina com consoante. Então eu vou acrescentar ed. Work, worked, worked. E worry termina com y, mas antes desse y eu tenho uma consoante. Então o que eu faço? Tiro o y e acrescento ied. Worry, worried, worried. Então essa foi a lista dos verbos regulares, tá? A maioria dos verbos regulares, tá, está aqui. Depois nós vamos ver os irregulares, que são os verbos que o pessoal precisa decorar mesmo. Essa lista aqui eu dei só pra gente, qual que era o nosso objetivo nessa lista, tá? Cadê onde eu estou aqui? É saber quando eu uso de, ed, ou, cadê um aqui? Ou ied, tá bom? Aqui tem os 6, tá? Aqui eu acrescentei de, aqui acrescentei ed e aqui ied. Então é uma regrinha. Quando o verbo termina em consoante, ele é um verbo regular, eu acrescento ed. Quando o verbo termina em e, ele é um verbo regular, eu acrescento somente de. Quando o verbo é regular e ele termina em y, mas antes desse y tem uma consoante, eu tiro o y e acrescento ied. Se ele terminar em y, mas antes desse y tiver uma vogal, eu simplesmente acrescento ed. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa regrinha para a gente decorar. Agora vamos aos números. Vamos do 110 ao 120. Lembrando que esse a aqui antes, eu posso usar a ou one, tá? Fica ao seu critério. Vamos ver. 110. 110, 111. 111, 112. 112, 113. 113, 114. 114, 115. 115, 116. 116, 117. 117, 118. 118, 119. 119 e 120. 120. Tá ok, pessoal? Então esses foram os números do 110 ao 120 e na próxima aula nós damos continuidade, ok? Então muito obrigado e até a próxima aula.